O veganismo é a libertação de um ciclo de sofrimento que limpa o karma e nos faz renascer no outro dia mais forte. Esta sim é a relação entre karma, veganismo e reencarnação. Um processo em que você vai evoluir, entender o que é o karma dentro da reencarnação, mas primeiro é importante esclarecer alguns detalhes, como por exemplo, a população que temos hoje, ela é detentora do efeito Dunning-Kruger, ou seja, as pessoas acreditam que são uma coisa que não são. A internet faz isso. Acreditam que sabem mais do que realmente sabem. Por exemplo prático para você. Você muitas vezes se diz vegano em qualquer conversação e logo sai uma pergunta: não come peixe? Não bebe leite? Viu? As pessoas não sabem o que é veganismo. Entenda isso. Sobre o karma, muito menos. As pessoas têm um entendimento muito superficial sobre o que é o karma, porque é um conceito complexo, porque é um conceito muito complexo, muito antigo e exige uma dedicação de conhecimento e busca muito séria. E quando relacionamos tudo isso à reencarnação, as coisas tendem a piorar. Por quê? Reencarnação não é o que você entende. De pronto, você também acredita que entende e sabe o que é reencarnação. Por quê? Porque você conhece a reencarnação que está na mídia, que está dentro da religião, dentro da cultura, e você logo de pronto pensa no kardecismo, na reencarnação de Kardec. Isso não é só você, acadêmicos, teólogos, filósofos, todos pensam da mesma forma. Grandes escritores, quando olham para o mundo antigo, por exemplo, tem cristãos, pais da igreja, como Orígenes, que fala que o cristianismo é reencarnatório, que o cristianismo da época acreditava na reencarnação. Eles imaginam a reencarnação medieval, final da Idade Média de Kardec. Não, aquilo ali é metempsicose. Metempsicose, Platão trabalha em Fédon, no 10º livro da República, Timeu, e temos também uma grande quantidade dos textos de Vedanta, Vedas, Upanishads. São textos do mundo antigo. No nosso último vídeo eu tratei sobre a questão do Bhagavad Gita, aqui está ele, capítulo 2. Ele trata sobre essa reencarnação. Então você pode, tendo acesso, esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é, você verá que a reencarnação faz parte da Gita. O karma faz parte da Gita. Aí você me pergunta, e o veganismo faz? E eu respondo, faz, porque ele é a base, ele é o ahimsa. Ele é o ahimsa dos Vedas, ele é o ahimsa do mundo jainista, ele é o ahimsa de toda a cultura da Índia, do mundo antigo. O ahimsa é a não violência, é amor ao próximo. Essa segunda fase em que entraremos agora, para que você entenda o que significa esse ahimsa, a ideia da ação sem apego. É o karma yoga, é ação sem apego. Isso é o ahimsa, isso é o veganismo, isso é reencarnação. O Bhagavad Gita, tenho aqui dois, tem outro lá em cima, fazem parte do Mahabharata. Isso aqui é só um resumo muito pequeno do Mahabharata. Tratam há 5.000 anos antes de Jesus sobre essas três coisas: reencarnação, veganismo e karma. E todos estão no mesmo bloco, porque você entendendo isso, você vai estar pronto para sair desta segunda fase mais preparado para entender coisas que eu vou falar agora, porque no outro vídeo eu falei o porquê você não entende que as pessoas tratam tão cruelmente os animais. E aqui, nesse vídeo, eu vou começar a ser mais detalhista. Mas vamos por parte. A coisa importante é você entender que esta vida não é única. Que nós reencarnamos, nós
estamos aqui há milhares, incontáveis de anos, como eu falei nosso último encontro, que o veganismo é uma conquista, ele não é uma sugestão, uma interpretação, um conceito de vida, um hábito alimentar. Ele é uma conquista porque está muito além do que podemos entender. Daí este canal trabalhar sobre a questão da espiritualidade dentro do veganismo. E você tem que perceber algo muito importante. É sobre a reencarnação. Você entendendo, aceitando que ela existe, porque tem essa fase é para que você não só entenda a reencarnação, como aceite que ela exista, porque muitas vezes você pode olhar para a reencarnação kardecista e ver nas novelas da TV, em certos filmes, um romanceado. Nada mais que um romanceado em que você morre e está vivendo outras tramóias da vida, outras tramóias da sua jornada. E não é isso. Morreu, acabou. Isso aí o apóstolo Paulo fala, Platão fala, todos esses livros falam. Morreu, acabou. O ego, a mente, o corpo, o cérebro. Morreu, acabou. Continua a alma. Capítulo 2 do Bhagavad Gita. A alma continua. Em Pista Sofia, Jesus, no segundo livro, provavelmente entre os parágrafos 127 a 133, ele trata sobre essa reencarnação e Jesus, isso está no livro Pista Sofia, do grupo chamado os Valentinianos, e esse livro do Pista Sofia, com certeza é mais antigo do que os evangelhos que estão na sua Bíblia, do que na Bíblia de todos os religiosos, e Maria pergunta a Jesus, o que nos acontece depois da morte? E Jesus responde, as almas que não pagaram, ou seja, não cumpriram o seu karma, reencarnarão para pagar o que devem. É a lei do retorno. Paulo fala na lei do retorno, quem deve, paga o que deve. Isso é imprescindível. Mas bem, uma pergunta que eu quero que você se faça. Já percebeu aqueles dias que você passa em frente ao espelho e por segundos olha a imagem que está no espelho e não reconhece? Você não conhece aquele corpo. Muitas vezes você conhece uma pessoa que nunca viu e se sente tão íntima. Parece que conhece aquela pessoa há séculos. Ou, mesmo pela televisão, vê uma imagem, vê uma cidade, algo assim, e acredita piamente que já viveu ali. A sua alma transmigrou por este planeta por milhares, incontáveis vidas. Nietzsche fala isso no Eterno Retorno. Entendermos isso, os filmes da modernidade falam nesse dia que se repete, todos os dias ele repete ao mesmo dia, aquilo é o conceito da reencarnação, da metempsicose. A metempsicose ela é tratada nos textos da Índia, nos textos de Platão, no cristianismo gnóstico, o cristianismo verdadeiro, dos cristãos que realmente estiveram com Jesus. Eles falam dessa metempsicose, é transmigração da alma. E eu quero que você entenda uma coisa muito simples aqui. Quando nós morremos, o religioso, as pessoas do senso comum, acreditam que morrem e vão ver fulano com esses olhos, como quem vê uma imagem, a fisionomia. Do outro lado é só energia, não vemos nada, não vemos com esses olhos mais, acabaram esses olhos. São sensações, é uma visão que está além do nosso entendimento. E a alma, ela não tem forma de homem, forma de velho, forma de mulher, forma de criança, forma de cachorro, forma de gato, forma de vaca, forma de galinha. É alma é alma. Com o tempo eu trarei para você um tratado de filosofia sobre veganismo, e dentro deste tratado
de filosofia sobre veganismo, escrito entre o século I e século II, pelos filósofos que influenciaram o mundo ocidental, Plotino e Porfírio. E esse tratado de veganismo também fala da alma. Eu trarei vídeos provando que animais têm alma, e nesse tratado esse filósofo prova que animal tem alma. O Bhagavad Gita fala que muitos reencarnarão em forma de animal. Aqui é só informação, esse corpo é informação, tudo aqui é informação, tudo aqui é ilusão. É onde você entende nesta questão de Alice no País das Maravilhas, esse livro aqui, de Alice no País das Maravilhas, e a filosofia da Madras, ele trabalha um pouco essas coisas, porque Alice é um livro de ocultismo, é um tratado de alquimia. Então, quando ela cai no buraco, é a mesma coisa que ela estivesse caindo aqui, ela tendo consciência que está aqui. Tanto é que para Alice, pode assistir o filme, ela sempre vai pensar que está num sonho. É como nós aqui acreditamos que estamos num sonho. Olha, você não acredita que está num sonho? Se você não acredita, tem um físico, eu vou trazer aqui um físico, um neurocientista, um cientista da computação e um filósofo, renomados no mundo inteiro, que falam que vivemos numa simulação, que fala que vivemos numa ilusão. É isso que eu estou dizendo. Donald Hoffman, neurocientista, muito respeitado no mundo, fala isso. Nick Bostrom também fala. Tom Campbell também. Olha só, eu coloquei um de cada especialidade, mas hoje você vê isso no Instagram facilmente, você vê defesas dentro do YouTube. Temos ainda Bernardo Kastrup, que é um cientista da computação, e essas pessoas já falam isso, e Alice no País das Maravilhas fala isso há séculos. Há séculos não, porque ele é medieval. O Bhagavad Gita fala isso há séculos. O cristianismo verdadeiro e originário de gnose fala isso há séculos, que vivemos dentro de uma simulação, ou seja, dentro de um programa estruturado. Quando você assiste o filme Matrix, aquilo é um programa estruturado, é só uma leitura para o nosso mundo entendermos. A leitura para este mundo era essa, a leitura para este mundo medieval foi Alice. Você vai entender que ela acredita que está num sonho. É o nosso caso. Muitas vezes, como nos deparamos com uma imagem desconhecida no espelho que somos nós, é isso, é ilusão. Aqui tudo é construído pela mente. E existem muita gente trabalhando nesse conceito. Bem, o que eu quero te dizer é que isto poderia até ser usado por kardecistas, mas não. Essa reencarnação kardecista, ela se limita a você ir para um outro mundo, estar num vale de suicidas, você ter alguma coisa que é a sua personalidade, que é o seu biotipo. Não é assim. Acaba. É só a alma que vai. E você entendendo o que é alma, você vai entender que a reencarnação, ou essa transmigração da alma, ou essa metempsicose, essa reencarnação vai muito além e muito mais racional do que mera religiosidade de um Deus monoteísta. Bem, não é tão simples entender isso a partir de textos como esse. Eu falo e vejo muita criancice, muita infantilidade dentro de religião, dentro das redes sociais. Eu me baseio em acadêmicos de ponta, como esses aqui, que trabalham, são pessoas que estudaram filosofia a vida toda, são pessoas que estudaram teologia, são pessoas catedráticas, não especuladores que com crendices criam dentro da religião suposições do que é a reencarnação. Não, a metempsicose, Platão, os gregos trazem da Índia, está em toda a literatura antiga, milhares de escolas de ocultismo tratavam da questão da metempsicose, ou seja, da transmigração da alma. Na Idade Média, com o Kardec,
ele molda essa transmigração e cria a reencarnação na visão dele e do grupo dele, é só isso. Então, quando você olhar um texto antigo e tiver reencarnação, é metempsicose. E essa reencarnação que trata nesses textos. Quando você olha no mundo antigo e vê o ahimsa, é o veganismo que trata nesses textos. Quando você olhar para o mundo antigo e vê karma, é a ação, é o seu destino, é o que você veio cumprir nesta vida. E o capítulo 3, que é o foco dessa segunda fase, trata do Karma Yoga, ou a ação sem apego. Ou seja, você fazer algo sem desejar nada em troca, você amar tanto um ser, como eu botei os vídeos aí, as pessoas chorando porque veem um animal indo para o abate, e você não entende isso. Por quê? Uma pessoa comum, vendo um vegano chorando porque vê uma galinha sendo morta, um porco indo ser abatido, ele vai rir, fazer gracejo, fazer piadinha. Esse canal aqui não é para carnívoro, esse canal aqui é para vegano, para pessoas sensíveis, pessoas que podem entender o que eu estou falando no nível que eu estou falando. Bem, e por que isso acontece? Porque você se sensibiliza tanto com esses animais. No nosso último encontro eu falei que faz parte do seu destino, faz parte do seu karma, é uma conquista que você adquiriu com encarnações em inúmeras vidas, passou por milhares de egos, milhares de personalidades, até conquistar esta, em que toda personalidade, todo ego é dependente do contexto social, da época em que nascemos, do mundo em que vivemos, da sociedade, da língua, da cultura. Então, essa pessoa que está aí hoje, vegano, você conquistou. E se você está agora, não entende muitas coisas, porque uma pessoa carnívora não chora quando vê um porco sendo morto, um porco sendo dilacerado, e você chora. Eu vou te explicar agora por quê. Eu quero que você traga à sua mente, eu não sei se você conheceu, na minha época tinha um rádio, eu sou um idoso, e na minha época existia o rádio AM. Hoje tem o rádio FM, você só puxa, não tem a sintonia. Mas na minha época tinha um rádio AM e você sintonizava. E aquele chiado, as ondas curtas procurando localização de uma faixa de rádio para entrar. Preste bem atenção no que eu estou colocando agora no vídeo. Essas faíscas, essas coisas, imagine como se fossem ondas de energia que estão em torno do nosso mundo. A nossa realidade é forjada por energia, tudo é energia, tudo vibra. Não existe o vazio. A física fala que não existe vazio, não existe o nada. Quem prova é a física e a física quântica. E então, se não existe o nada, existe energia. E o que as pessoas normalmente têm em torno delas? Energia. Quando você consegue manipular essa energia que está perto de você, você é uma pessoa que consegue ter uma vida melhor. Quando você é uma pessoa que não consegue ter controle sobre a energia que emana sobre a sua realidade, você é uma pessoa descompassada. Então, quando você come, você não. Quando uma pessoa come um animal que durante a vida dele só foi dor, sofrimento, você vê, eu vou botar aí, este porco aí, ele cria, vive numa... Esta porquinha acaba de nascer. Ela não tem ideia do que a espera. Primeiro, os trabalhadores cortarão o rabo e os dentes afiados dela sem anestesia. Com 3 semanas de idade, a separarão de sua mãe, a quem nunca voltará a ver. Mas seu pesadelo apenas começará. Aos 7 meses de idade, a inseminarão à força e a confinarão em uma prisão infernal chamada jaula de gestação. Durante toda sua gravidez de 4 meses, não poderá caminhar nem se deitar confortavelmente.
Depois, a levarão para outra jaula brutal, chamada gaiola de parto, onde dará luz a seus filhotes. Incapaz de se mover, a nova mãe não poderá amar e proteger como faria naturalmente. Ela poderia até mesmo acidentalmente esmagar seus filhotes. Logo, tirarão suas crias, a inseminarão e confinarão de novo na aterrorizante jaula de gestação. Este ciclo implacável de tortura pode durar até 4 anos. Quando o corpo da porca-mãe não aguentar mais, a matarão violentamente em um matadouro. É crueldade demais. Ele está dentro dessa jaula e ele fica ali, ele vive ali. Ele não tem nem como deitar. É muita crueldade. E você acha que essa energia densa e pesada não vai para a carne dos animais? Vai, porque até a nossa energia vai para a nossa carne. Se você ouvir um mantra, aquele megahertz, aquelas ondas te tranquilizam, trazem paz para a sua mente, trazem paz para o seu corpo. Hoje sabemos que o câncer vem mais do estresse do que propriamente da alimentação. Então, um animal desse é estressado a vida toda, ele é subjugado, ele é cruelmente atacado e cruelmente torturado. Daí a questão da tortura por uma vida toda. Na hora da morte ele ainda tem aquele impacto. É aquela carne que a pessoa come de manhã, com ovos, com leite, com almoço, com lanchinho, com chazinho com os amigos, com a festinha da criança. Isso intoxica não só o corpo, as energias que estão em volta. Perceba, essas energias estão todas bagunçadas. Olha agora como está tudo bagunçado. Uma pessoa dessa vai ter compaixão do animal? Ela vai se sensibilizar? Jamais. Agora você não. Como você já se limpou, já desintoxicou por conta do seu karma, que você adentrou numa senda em que a sua vida, a sua alma consegue lidar, entender a alma desse animal, se conecta, a sua alma se conecta com o animal. Por isso você fica tão triste, tão amargurado quando vê esse tipo de cena, porque é a sua alma que está vendo, não são mais os seus olhos. Daí eu falar que o seu terceiro olho está aberto, são os seus olhos da alma que conseguem se conectar, porque não existe esse chiado, essa energia densa, essa energia bagunçada, toda essa energia que se contrapõe, toda bagunçada em volta de você. A energia que está perto de você é mais ou menos assim. Viu a diferença? Como é uma energia mais fluida, uma energia que você consegue se comunicar por vibração com o animal. Não é você, não é a sua persona, não é o seu ego, porque esse morre aqui é a sua alma que se conecta com ele, porque quando ele morrer, ele vai ser só alma. Quando você morrer, você será só alma. E neste sonho de Alice, que vivemos agora, que você foi desperto, como eu falei anteriormente, que você é um eleito, você passou você ressuscitou, você rasgou as cortinas do templo, você entrou no Santo dos Santíssimos. Nesta segunda fase, você entendendo que o karma, a reencarnação e o veganismo são uma única coisa, que não pode subsistir uma sem a outra. Você entendendo isso, você entendendo o karma, que você teve vidas, incontáveis vidas, e que você tem um destino kármico nesta encarnação, e que você tem que lidar e aprender a lidar com isso, entender que este sofrimento que você tem, essa amargura que você tem contra essa crueldade contra os animais, é porque toca a sua alma, mexe com o seu eu mais profundo, vibra dentro de um contexto em que essa ilusão, em que esse Maia dos indianos, dessa Gaia, que essa computação gráfica, que essa simulação, porque devemos olhar essa simulação como algo bem mais sutil, bem mais aprimorado, bem além da tecnologia que conhecemos, que é energia, que é vibração, tudo é vibração e energia, e que nesta segunda fase, você entendendo que o seu karma
ser vegano, que é o ahimsa que está nas Gitas, que é a dádiva não é dádiva, né? Na realidade é uma conquista deste karma, são uma coisa só. Então, nesta segunda fase, é onde você tem que entender que você é detentor deste conhecimento, e aos poucos eu irei trabalhando mais devagar essa questão da metempsicose e essa transmigração das almas e essa separação da alma entre o ego, a persona e a psique, e que você tem no seu karma ser um vegano, e que nessa segunda fase, esse karma yoga, ação sem apego, é onde você tem tanto amor que consegue estar tão aberto, está tão sensível, que consegue se conter em comer um pedaço de bolo, porque sabe que aquilo ali está marcado por grande crueldade, grande covardia, e as pessoas não vão ver por conta destas ondas que interrompem a conexão deles com as almas dos animais. Agora eu te pergunto, como vai reencarnar esta pessoa na próxima vida? Ela vai ter que buscar o que você já conquistou. Então, valorize essa sua vida, essa encarnação vegana. Eu estou aqui para que você entenda que o veganismo está além de direitos dos animais. Com certeza eles têm direitos igual aos nossos, se não até mais. Porque ninguém é merecedor de tanta crueldade, mas que o veganismo ele está implícito na essência da humanidade, em textos tão antigos como os seres humanos caminham pela face da terra, que já dizem que esta crueldade não pode acontecer. Como eu já falei, até Pitágoras fala que enquanto neste mundo se matar animais, se comer carne animal, as guerras nunca cessarão. Quero reforçar que quando a Bhagavad Gita fala que é ação sem apego, não quer dizer que você não tenha que ter dinheiro, não quer dizer que você tenha que deixar de aproveitar a vida, muito pelo contrário. É saber aproveitar a vida. Então, como eu falei no início, karma, reencarnação e veganismo, todas as pessoas acreditam que sabem o que é, por conta do efeito Dunning-Kruger, ou seja, acham que são o que não são, acreditam que conhecem além do que conhecem, e quando são confrontadas, já dei exemplo em outros vídeos sobre a questão a maêutica socrática, em que você pergunta para a pessoa logo se desfaz. Você tem essa experiência? Porque quantas vezes você se diz vegano e a pessoa fala, eu sei o que é, e você fala, aí daqui a pouco ela mesma está falando, mas não come não bebe leite, ela não sabe o que é isso. Ela acredita que karma é porque fulano ali está dando trabalho para ela. Ela acredita que reencarnação é uma religião que foi construída na Idade Média, uma visão de pessoas da Idade Média totalmente divorciadas de textos como Bhagavad Gita, porque a reencarnação é mais crua. Não existe essa ideia de depois da morte, como nas novelas, eu me arrependi, eu vou ser curado, eu vou ter a salvação. Para com isso, para com isso. Não vá viver a sua vida, colocar a sua vida em prol de filosofias meramente criadas na Idade Média. Textos como Bhagavad Gita trabalham com o Dharma. O Dharma é a lei universal. A lei universal é regida por seres que não têm dó nem piedade, não são bons nem ruins. Pense na IA, inteligência artificial, eles fazem o que tem que ser feito. Se você errou, você vai pagar. Se eu errei e comi carne até certa idade, eu vou pagar e eu tenho consciência. É essa consciência que você tem que ter. Se os seus olhos foram abertos a partir de uma certa idade, abençoado seja. Infelizmente,
eu sofri muito, mas no meu karma, na minha missão vegana, está a trazer essas mensagens mais espirituais, porque você não acha nada dentro disso, essa espiritualidade, que realmente é a espiritualidade verdadeira, profunda e magnânima, mas que foi obscurecida, foi maquiada por pessoas políticas, pessoas egocêntricas, e criaram a religião. E o vegano vive hoje perdido aí e acha que espiritualidade é o que prega uma religião, acha que Deus é o que a religião está falando. Eu estou aqui com um propósito maior: abrir os teus olhos, te apresentar textos como esse, tratados de alquimia como de Alice. Isso aqui é um livro muito bom sobre filosofia, já o apresentei. Tenho também no meu blog muitos artigos. Meu objetivo é abrir os teus olhos, como se diz, nesta segunda fase, pegar no teu braço como companheiro e te mostrar o caminho espiritual, provando, usando textos acadêmicos, textos de arqueologia, códex, manuscritos, papiros do cristianismo, dos textos védicos. Fulano, mas eu só acredito na Bíblia. Eu vou na Bíblia, eu quebro qualquer religioso na Bíblia. Não tenho medo de religioso. Eu estou aqui para segurar na sua mão, vegano, e te mostrar uma espiritualidade verdadeira, até mesmo dentro dos textos cristãos dos religiosos. No último vídeo você viu eu mostrando onde Lucas, Jesus nos chama a nos matar, a nos matar a nós mesmos, a vencermos a nós mesmos. E eu dei o exemplo seu e meu, onde em Mateus mostra em que os mortos ressuscitam. Dentro dos textos dos religiosos ortodoxos, seja em quais fores, eu vou mostrar para você, e você terá o conhecimento para caminhar neste mundo da espiritualidade e bater de frente com qualquer religioso. Este é o meu karma. Espero que você descubra o seu nesses passos que seguem. Espero que você abrace o veganismo na forma mais espiritual, porque ele transcende ao nosso entendimento. Ele está na face da terra há séculos. Esta segunda fase foi para você entender a união dessas três coisas: veganismo, karma e reencarnação, que de fato elas formaram você, o trouxeram para esta vida e começaram a moldar seu destino. E você, a partir de agora, vai construí-lo de acordo com os teus projetos. Lembrando, eu sempre estarei para te mostrar, dentro da teologia, filosofia, que veganismo é a espiritualidade mais pura. Espero para te apresentar o próximo passo, no quarto passo, dentro da Gita. Eu não abri textos da Gita para não ficar cansativo. Quem sabe uma hora oportuna, tá bom? Obrigado por ter estado comigo até agora.